Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nosso destaque agora é clima. A gente vem acompanhando muitos produtores preocupados com essa questão do Laninha. Teve algumas atualizações recentemente que indicaram a possibilidade de um frio mais intenso, inclusive chegando mais cedo. Mas para a gente entender o que isso significa na prática, se há de fato motivo para preocupação, o que a gente tem hoje, né? Lembrando que a gente precisa, quando a gente fala em previsão, quanto mais perto da data, mais assertiva ela fica, mas a gente trouxe aqui quem entende do assunto de fato para falar para a gente o que nós temos de informação nessa quarta-feira, dia 23 de março de 2022, e eu convido aqui para falar com a gente, então, a Metsu, e quem fala com a gente em nome da Metsu é Estael Cias, meteorologista. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Estael. Oi, Virgínia, uma alegria estar aqui, Notícias Agrícolas, falando com esse público que precisa, que tem, né, uma importância aí muito grande na previsão do tempo, na previsão do clima. Isso nos traz uma responsabilidade até maior aí quando a gente vai falar dessas projeções, Virgínia. E quando a gente fala em responsabilidade, Estael, fica ainda mais sério quando a gente pega o histórico do que vem acontecendo nos últimos 2 anos, né? 3 anos para o pessoal ali do sul do Brasil que sofre bastante com essa irregularidade, mas vamos lá. O que nós temos de atualização quando a gente fala em termos de laninha, que é o que o produtor tem perguntado bastante para a gente nesses últimos dias, Estael? De fato, o Laninha trouxe algumas surpresas ao longo do caminho, porque primeiro ele teve um pico de intensificação ali na virada do ano, que é normal, natural mesmo acontecer, em que aquele resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial ficou em torno de 1 grau abaixo da média, configurando um Laninha fraco a moderado. Depois começou um enfraquecimento e nas últimas 2, 3 semanas houve um repique, aí, uma reintensificação, e ele voltou a esse patamar de intensidade. E nessa última semana, o dado que saiu na segunda-feira foi de 0,9, menos 0,9, quase 1 grau também naquela região central do Oceano Pacífico Equatorial que a gente monitora. Claro, são dados técnicos, são números, mas o que isso significa em termos de laninha do fenômeno? O laninha realmente tão cedo não vai embora. A NOAA já tinha feito aquela atualização em fevereiro, com uma projeção de se estender mesmo durante os meses de outono. Acredito que isso vai acontecer. E olhando também a projeção atualizada aí para os próximos 12 meses, o que mostra em termos de laninha? Que ele tem uma tendência realmente de ir perdendo força ao longo dos meses de outono. No inverno fica dentro do campo da neutralidade, mas é aquilo que a gente chama de neutralidade fria, porque o oceano ele vai continuar frio. As projeções indicam que, apesar de ele entrar num campo de neutralidade, que já não configura aquele menos 0,5 pelo menos de resfriamento, ele vai ficar ali com águas mais frias, algumas semanas menos 0,2, menos 0,4, outras semanas chegando perto ali de meio grau abaixo da média, mas como não terá esse resfriamento ao redor mesmo de meio grau abaixo da média por várias semanas, já sai de um campo, pelo menos um campo do patamar da temperatura, de um padrão de laninha, mas a gente deve ter neutralidade fria durante os meses de inverno e talvez ainda no começo da primavera. Então, não teremos na teoria o laninha atuando, mas na prática é um oceano mais frio e que, de certa forma, talvez não tenha uma correlação tão forte como estamos vivendo neste momento, nos últimos 2 anos, mas alguma influência e algum impacto terá. E, claro, a preocupação a partir de agora passa a ser justamente a temperatura. Claro que a chuva ainda porque a gente não teve a recuperação, mas a chuva começou a voltar a ocorrer aqui no sul do Brasil. Teremos, inclusive, amanhã um episódio bem significativo, mas olhando em termos de safra de inverno, em termos de planejamento nos estados do sul do Brasil, do Sudeste, Mato Grosso do Sul, a temperatura realmente é uma variável muito importante a partir de agora. E quando a gente abre essa janela e coloca aí os ingredientes, né, o laninha, o resfriamento, o cenário, o contexto que a gente tivemos excesso de chuva, um padrão bem típico de laninha, que deve seguir em termos de anomalia que a gente chama, chuva acima da média ainda no norte e nordeste, nessas próximas semanas,
e a chuva ainda abaixo da média no sul do Brasil, mas correndo com maior regularidade. Só que o que a gente tem que olhar, além disso, são os fenômenos e a característica dos fenômenos a partir de agora. Então, a gente sai daquela configuração de frentes frias estacionárias, de zacas ali no centro-oeste, no sudeste, e começa a ter as frentes frias viajando mais pelo território nacional e passando mais lentas pelo sul do Brasil. E quando passa uma frente fria, logo atrás vem a massa de ar polar, que começa a ter uma trajetória ainda oceânica, mas por vezes continental. E quando a massa de ar frio ela avança pelo continente, ela pode chegar ao interior do Brasil, chegar a Mato Grosso do Sul, chegar ao estado de São Paulo, sul de Minas Gerais. Então, esse é um processo natural, normal, que vai acontecendo gradativamente ao longo dos meses de outono, e aí a gente tem que lembrar que tem esse vetor Laninha influenciando essa condição natural, normal desta época do ano, que começa a acontecer nas próximas semanas. Então, fica um risco dessas massas de ar polar, primeiro, serem um pouco mais frequentes do que o normal. Segundo, trazendo uma maior quantidade de dias a menos e com padrão até baixo de temperatura, alguns episódios eventuais de um frio mais intenso. E, claro, nesse contexto, quando a gente vai acumulando 1, 2, 3, 4, 5 massas de ar polar, em uma delas a geada acaba vindo. Então, acredito que o risco de geada, falando em sul do Brasil primeiro, provavelmente a partir do mês de maio, talvez ali já no final de abril, a gente tenha alguma massa de ar polar mais intensa, mas com a geada bem pontual, não chega a ser risco. Agora, pensando em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, que ano passado teve aí uma situação de um frio muito forte lá no mês de julho, há uma possibilidade que isso aconteça. Acredito que muito provavelmente dentro do período de inverno, mas ainda assim é risco, porque no inverno a gente já deve marcar essa transição realmente do final do Laninha, final desse ciclo de Laninha de 2022, mas o vetor estará lá presente. Nós teremos ainda aquela neutralidade, mas uma neutralidade fria, com o Oceano Pacífico ainda frio. Então, isso poderá auxiliar nessa viagem um pouco mais longa da massa de ar polar, já dentro do seu período normal, ali de junho para julho, aquele período mais frio do ano, e talvez trazendo de novo algum risco de geada nessas áreas produtoras e que tem uma grande preocupação nesse período do ano. A gente sai também, se não fala só de milho, mas fala do café, fala de outras culturas que acabam tendo essa preocupação, né, na geada e no padrão de temperatura de inverno. Estael, então o que a gente tem é o seguinte, tem a tendência do Laninha perder força agora durante o mês de outono, mas a temperatura do oceano vai continuar fria e o fenômeno tem por característica dele mesmo influenciar com que essas massas de ar frio, que já são características da estação, consigam avançar com mais intensidade, como a gente viu no inverno passado, por exemplo. É isso? É isso. E da mesma forma que o frio preocupa, por outro lado, ele também muitas vezes pode ser o gatilho para intensificar a chuva e trazer a chuva que a gente tanto espera para recuperar nível de rios, mananciais, e especialmente Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, na mesma medida em que o frio ele traz a preocupação, e muitas vezes, certamente, ele também vai ser o gatilho para trazer a chuva, como aconteceu na semana passada em Petrópolis. Claro, foram várias as causas, né, daquela chuva excessiva, mas o frio teve um papel importante também, e nos meses de final de outono e inverno, acredito que ele será importante também para intensificar as frentes frias e trazer a chuva que a gente tanto espera. Mas, de fato, final de outono, começo de inverno, a geada será realmente algo que nós teremos que monitorar, acompanhar, claro, no curto prazo, que a gente consegue dizer exatamente onde vai acontecer, com que intensidade, mas olhando hoje, né, com esses meses de antecedência, dentro desse cenário que a gente desenha para o Oceano Pacífico, ainda frio, embora dentro de um patamar de neutralidade lá nos meses de outono, eu acredito que pela experiência aí que a gente acompanha, que esse realmente seja um risco. Hoje ainda não dá para dizer que esse é um prognóstico, que é uma certeza, mas é um risco. É algo realmente que o produtor, na hora que ele for decidir a forma que ele vai trabalhar a sua lavoura, ele tem que ter isso em mente, porque a gente sabe, né, Virginia, não precisa 2, 3, muitas massas de ar polar, muita geada. Basta um episódio que aconteça numa época sensível para que traga prejuízo, traga dor de cabeça aí para o produtor. Então, essa é uma variável que ele vai ter que trabalhar. Esse é um risco que ele vai ter que trabalhar nos próximos meses, provavelmente. E, Estael, outra coisa que tem chamado muita atenção, saiu inclusive na grande
grande mídia é antecipação dessas ondas de frio, né? Eu não sei se para essas áreas que você mencionou, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, mas e para o sul do Brasil? A gente tem o risco de ter esse frio antecipado, dele chega antes? É uma característica também do Laninha ou a gente está falando de coisas diferentes? Não, é uma característica também do Laninha. A gente tem que imaginar que, claro, o sul do Brasil é uma região aí de latitudes médias, está muito mais vulnerável a massas de ar polar, é um cenário diferente, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Então, o frio chegar antecipado na Argentina, no Uruguai, nos mercados concorrentes aí, e às vezes até contribuidores dos países vizinhos, e aqui também, realmente Rio Grande do Sul, até em relação a Santa Catarina e Paraná, com risco maior dessa antecipação e de alguma surpresa em relação à geada mais cedo, acontecendo ali no final de abril. O que a gente tem no mapa, nos gráficos, que a gente consegue olhar aí para 45, 50 dias, a gente vê uma massa de ar polar mais ou menos intensa ali pelo dia 15 de abril e depois no dia 26. Isso vai mudar um pouco a sua data, mas mais ou menos esse vai ser o ciclo que deverá ocorrer. Então, me chama a atenção essa massa de ar polar do final de abril, que talvez possa chegar, dependendo da sua trajetória, que a gente consegue definir mais perto, se for uma trajetória mais continental, mais avançando pelo interior do continente, mantendo a sua força desde a região polar até aqui, ela tem potencial de trazer alguma situação de geada. Mas, claro, é muito cedo, a gente está confabulando ainda com todos esses dados que a gente tem em mãos, mas é preciso ficar atento. E o mês de maio já é tradicionalmente realmente o mês que marca aí esses eventos já começando a ficar mais intensos, com geada, com neve também. Na climatologia, a frequência da neve no mês de maio ela é bem significativa aqui no sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então não seria uma surpresa, mas é um período aí, desculpa, mas é um período de risco de fato, então a gente tem que ficar atento a isso, mas essa é uma expectativa que a gente tem dentro desse cenário do Pacífico continuar frio, e dentro do período de outono é Laninha mesmo, Laninha está presente e tem por característica realmente facilitar a incursão dessas massas de ar polar mais intensas e que, inevitavelmente, numa condição típica desta época do ano, vai formar geada. Stael, e como você mencionou no começo da entrevista, né, que a gente tinha aquela tendência, os modelos mostravam um Laninha chegando próximo ali da reta do final e tivemos algumas surpresas nas últimas semanas. Isso pode voltar a acontecer? Olha, no campo da previsão, a gente tem que estar sempre atualizando justamente por isso, porque mudanças podem ocorrer sim. Acredito que há uma tendência agora, até porque já começa a aparecer um sinal lá para o final do ano de um equilíbrio ali entre neutralidade, até quem sabe um Laninho, um El Ninho, uma tendência aí para o próximo verão, que a gente torce muito para que de fato aconteça, porque seria maravilhoso. Anos de El Ninho geralmente são anos de super safras, pelo menos aqui no sul do Brasil. Então, assim, a gente vê uma virada. Né? A gente vê um Laninha que vai acabando muito aos poucos e fica essa neutralidade fria ali entre o inverno e o começo da primavera, e depois a temperatura no Pacífico tendo uma elevação até, de certa forma, brusca. Ainda não tem nenhum tipo de configuração, existe uma tendência desse aquecimento acontecer nos últimos meses de 2022. Aí pode ser que a gente saia desses 2 anos de Laninha para um episódio de El Ninho. Esse padrão dessa virada, ele já vem se mostrando há algumas semanas, então acredito que isso vai se manter. Agora, a data final desse Laninha realmente é algo ainda que eu não me arrisco a falar. Eu acredito que a gente vai falar nesse encerramento desse ciclo de Laninha, realmente bem no final do outono, no começo de inverno, diante das variáveis que a gente tem analisado. Então, Stael, o que nós temos hoje é que a característica do Laninha é essa questão do frio, de fato ele influencia assim na chegada desse frio antecipado, pode favorecer o avanço dessa massa de ar frio ali para as outras regiões, mas a gente precisa esperar chegar mais perto para bater o martelo, né, Stael? Com certeza. Eu falo sempre isso para os produtores, porque eles precisam ter, né, Stael, essa base para fazer gestão, para se programar, mas ir acompanhando diariamente as previsões. É muito importante isso, né?
Tem que ter muita cautela, não dá para se assustar. A gente hoje está falando assim de algo muito para frente ainda. O que ele tem que ter em mente é que, dentro das condições que se tem nesse ano, de fato, esse é um risco de algo que pode, de fato, acontecer. Se ele consegue hoje colocar esse risco dentro do planejamento dele e ir acompanhando, e se mudar, ele consegue ainda ter uma mudança de decisão, acho que é o ideal. Então, na hora de escolher no plantio, se é a semente, a lavoura, como é que ele vai trabalhar essa lavoura, em que parte, né? Às vezes uma área de baixada, numa área mais alta, que diminui o risco. Então, essas variáveis, e só ele conhece os desafios da sua lavoura, a gente fala que de uma forma geral, né, para todo mundo. É claro que cada região tem um microclima, uma característica às vezes especial que coloca mais ou menos risco diante dessas condições. Então, não é só a variável clima, tem outras questões que o produtor tem controle, tem um poder aí de decisão. Então, é preciso buscar essa atualização. Eu diria, em termos de clima, a atualização é mensal, não tem jeito. A gente consegue atualizar, revisar os dados mensalmente, mas em médio, curto prazo, para 10 dias, 40 dias, a gente consegue atualizar praticamente todos os dias. Então, dentro desses períodos, ele tem que buscar se atualizar, se munir do máximo de informação possível e aí fazer seu planejamento com tranquilidade, porque o risco sempre existe, mas precisa ter essa tranquilidade, receber as informações e depois, na hora de tomar a decisão, quando não tem mais prazo, realmente revisar todos os dados e aí seguir em frente. Então, esse é um prognóstico que a gente faz hoje. É um ano realmente que ainda tem essa variável laninha, que faz parte aí já dos últimos 24 meses da nossa realidade, e o padrão é esse, o padrão atmosférico em anos de laninha é esse. O frio chega um pouco mais cedo, a geada é um risco, e o inverno provavelmente pode ter aí uma ou duas massas de ar potentes, como aquela que nós tivemos no ano passado e que levou friagem até o interior de parte do norte do Brasil, foi percebida aí essa queda na temperatura. Então, é um ano que é candidato a ter esse tipo de fenômeno, que é dentro da sua climatologia, como eu falei no início, né, um processo natural que vai acontecendo nessas próximas semanas, mas quando tem o laninha influenciando o clima, muda um pouquinho a intensidade e a frequência desses fenômenos que são típicos dessa época do ano. Perfeito. Estael, para a gente terminar, se a gente puder, tiver como comparar o laninha desse ano para o laninha que nós vimos no ano passado, nesse mesmo período, o que eles têm de diferente? É intensidade? Tem alguma coisa que deixe esses dois? Porque cada laninha é único, né, Estael? Você me fala muito isso, que cada ano precisa ser avaliado individualmente. O que tem de diferente quando a gente compara esses últimos 2 anos? Eu acho que essa reintensificação que aconteceu nas últimas semanas é algo bem interessante nesse último episódio de laninha. E acho que o contexto que cada fenômeno acontece também é muito importante, porque ser um segundo ano consecutivo desse fenômeno, ele já encontra um ambiente mais vulnerável. Então, a gente já tinha um ambiente de pouca chuva, que não tinha tido aquela recuperação, então isso potencializou os fenômenos relacionados à seca. Então, a gente teve um número muito maior de queimadas, comparando 2022 com 2021, foi muito rápido a quantidade de municípios, de cidades que foram afetadas. O processo de quebra de safra, de falta d'água, ele foi muito mais acelerado nesse ano em relação ao ano passado, porque era um contexto de um segundo ano seguido da ocorrência do fenômeno. Então, isso me preocupa em parte também, porque aí a gente fica imaginando o que vai acontecer daqui para frente. Será que a gente vai ter também essa maior intensidade e rapidez nesses processos relacionados ao laninha, da mesma forma que aconteceu no verão, que nós tivemos aquela semana terrível ali no mês de janeiro, com queimadas, com desconforto, com temperaturas extremas, foram praticamente 15 dias de temperatura extrema, afetando especialmente o Rio Grande do Sul. Então, acende uma luz, aí a gente fica preocupado o que pode acontecer também daqui para frente, diante desse comportamento do laninha num segundo ano seguido da influência desse fenômeno. Perfeito. Estael, como sempre, a gente tem ainda um monte de coisa para acompanhar, né? Então, encerro o nosso bate-papo de hoje, deixando o convite aberto, o caso aberto, para você voltar. Toda atualização tem, que a Metsu tem, que vocês trazem, é muito importante para o nosso público. E obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima, Virgínia. Um abraço aí para vocês, para todos os produtores. Voltaremos, é só convidar que a gente está aqui sim.
Estivemos aqui então com Stael Cias, meteorologista da Metsu, que trouxe uma atualização do Laninha aqui para o Notícias Agrícolas. O produtor tem se perguntado bastante e principalmente questionado muito a questão do frio. Stael disse para a gente que as últimas atualizações deixam claro que o Laninha deve seguir aí durante todo o outono. Isso favorece sim, é uma característica do fenômeno climático, a entrada de ar frio mais frequente e que avance para as outras áreas do país, como aconteceu no ano passado. Stael disse pra gente que nesse momento há sim o risco de o frio mais intenso chegando no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, e claro que também nos 3 estados da região sul do país. A Stael explicou pra gente aqui então que o produtor nesse momento ele precisa usar esses dados para fazer trabalho de gestão, para se planejar, porque pode sim, mais uma vez, ter um frio intenso. É uma característica do Laninha, pelo 2º ano consecutivo a gente tem isso acontecendo aqui no Brasil, então é muito importante que a gente continue acompanhando bem de perto para ver como é que o clima vai se comportar daqui para frente, não só para a safra de inverno, mas também para as outras culturas que sentiram bastante os impactos do frio no último ano. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue, já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.